a convidada especial de hoje, a vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira. Vereadora, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Bruno João. Bom dia, população machadense, ouvintes da Rádio Difusora Live. É sempre uma alegria estar aqui, Bruno João. Na última segunda-feira, no dia 8 de junho, a vereadora levou à tribuna da Câmara uma denúncia de moradores vizinho à Praça Dr. Roque, que é um problema de gestão técnica que está transformando num problema também que envolve a saúde. Como que a vereadora está avaliando essa denúncia, essa procura de ajuda dos moradores? Na verdade, Bruno João, eu recebi essa denúncia, de moradores ali das imediações, a pracinha Dr. Roque. É uma pracinha que eu trago lembranças dela desde a minha infância, brinquei muito naquela pracinha. E, na verdade, ali, o problema ali é a iluminação, É uma praça mal iluminada e isso dá oportunidade, para práticas como essas que estão acontecendo ali, usuário de droga ali na pracinha, E isso tem incomodado bastante moradores, E eles recorreram a mim, pediram ajuda, pediram para que eu falasse na tribuna. Eu fiz um requerimento pedindo providência, da prefeitura na questão da iluminação da Praça Dr. Roque, é uma praça central de Machado, Eu sempre falo que a gestão das pracinhas é uma demonstração de como é a gestão da cidade, Então, a gente precisa cuidar das nossas praças, ali é muito central, E precisa fazer reformas ali, precisa de poda das árvores, precisa de melhor limpeza. Então, precisa de cuidado, não só a pracinha Dr. Roque, As praças de Machado, em geral, precisam ser mais limpas e mais bem cuidadas, E precisa da questão da iluminação. E não só as praças também, tem muita rua no escuro em Machado, no centro de Machado, nos bairros de Machado, Eu estive no bairro Bom Jesus também, o problema de iluminação. Mas a questão das praças precisa de uma atenção especial. Eu estive na Praça de São Benedito no sábado, fui levar meus netos para andar de bicicleta na parte da tarde. Achei a praça muito mal cuidada, muito suja. E ali é um espaço excelente, o espaço da Praça de São Benedito é um espaço muito bom. Então ele precisa de zelo, de cuidado, é isso que precisa. E até enquanto eu estava lá, alguns moradores das imediações ainda falaram para mim, aqui tinha muito mais banco para a gente sentar, quebraram os bancos e não colocaram outros de volta. Então já faço esse apelo também, para a Praça de São Benedito. E também tem a pracinha João de Almeida, sabe? A pracinha João de Almeida, ela está sendo cuidada, ela tem cuidadores agora, eu acho que é a Axnet que está cuidando, é a Vanessa da Floricor, que se comprometeram a cuidar dali. Mas qual que é a queixa dos moradores ali que chegou até a mim? E chegou também até o vereador Erivelto, que fez requerimento. A questão de uma cruz imensa que eles puseram no meio da pracinha, a pracinha já é pequenininha, pracinha central da cidade. Puseram uma cruz, eu estava vindo agora para cá, ainda vi a cruz lá. Ninguém sabe quem deu permissão, ninguém sabe quem que é o dono da cruz. A cruz toma conta da pracinha, está lá deitada uma cruz, E os moradores estão achando estranho, falando, a gente estava cuidando da pracinha, acho que é a Kisnet que está cuidando, e os moradores falaram, a pracinha estava sendo cuidada, agora puseram uma cruz da noite para o dia, impedindo até o cuidado com a pracinha, e ninguém sabe a procedência. Então, eu peço ao poder público que explique o porquê daquela cruz, ou então retire aquela cruz, porque a população está pedindo, Vereadora, um outro assunto que a população tem reclamado é de terrenos baldios e também a infestação de escorpiões, outros animais peçonhentos também, que assusta a população. E no giro da cidade, que a vereadora realiza como a fiscal do povo, a vereadora tem passado por esses lugares e locais onde há essas reclamações. O que a vereadora pode contar desse giro que é feito pela cidade? Olha, antigamente, quando eu era diretora da Escola Dom Pedro,
existia uma área da cidade que tinha infestação do escorpião por causa dos bueiros antigos. Hoje, a infestação do escorpião está nos 4 cantos da cidade. Aonde eu vou, a população me para no supermercado, me para em restaurante, me para na rua, me para no giro pela cidade para falar de escorpião que tem entrado nas casas dos moradores nos 4 cantos da cidade. Não tem uma área mais específica. É para todo lado essa infestação, né? Pessoas que fazem a detetização, mas aí o problema não é da pessoa que faz, o problema terrenos sujos, tanto por parte da prefeitura como por parte particulares, precisam ser limpos, né? Precisa trazer esses terrenos limpos, capinados, né? A capina precisa estar em dia. E tem crescido demais a proliferação de escorpião, e agora a gente está ouvindo também falar da questão de cobra. Cobra que está entrando na casa dos moradores, né? Eu já vi vários relatos de cobra. Então, eu faço um apelo ao poder público, a quem fiscaliza, quem é responsável pela fiscalização dos terrenos particulares, que tragam seus terrenos limpos, né? E que quem é responsável também pela detetização, que faça conforme previsto em lei, né? E que o poder público, a prefeitura, pense numa solução, porque está proliferando muito escorpião e machado, é caso de saúde pública, a reclamação é para todo lado. Eu até levei um projeto para a Câmara, né, ele ainda está sendo pensado ainda, um projeto, passei para o jurídico, vou estar apresentando um projeto nesse sentido, né, nesse combate à proliferação do escorpião na cidade de Machado. Vereadora Adriana Lemos, presente hoje no programa Câmara Debate. Você que está nos ouvindo vai seguir ouvindo os projetos e o trabalho da vereadora. Agora, falando de saúde no nosso município, alguns temas chamaram a atenção nos últimos dias. Um deles, o transporte de pessoas e pacientes de Douradinho para Machado, através de um veículo, uma van que está comprometida devido à má conservação do veículo. Também em Douradinho, vereadora, o veículo, uma ambulância que ela sempre vive passando por manutenção, não sai da oficina. E também, outro assunto a respeito de saúde, a demanda, né, de Machado em relação às ambulâncias não está sendo o suficiente. Tem também a questão da exoneração de uma médica, que por sinal muito querida, que ela foi exonerada do PSF do bairro Santa Luísa. Gostaria de saber a opinião, o que a vereadora está sabendo desses assuntos. Esses assuntos, Bruno João, estão na rede, estão nos grupos de WhatsApp, está no Facebook. Na verdade, eu até levei o caso da Maíra Bernardes, questão da ambulância, né, da cidade de Machado, aqui, da zona urbana, né? Eu levei esse caso para a tribuna, fiz até requerimento, Erivelto fez também, o vereador Erivelto. A questão é a seguinte, marido, ela estava desesperada nas redes, marido acamado, acidentado, problema grave, não levanta da cama, uma consulta importantíssima marcada, ela desesperada, não conseguiu o transporte adequado, que teria que ser ambulância, para levar o esposo dela, que perdeu a consulta, né? Ela tentou de todos os meios e ela chamou atenção nas redes para esse problema, né? Parece que 2 ambulâncias, não sei quantas ambulâncias de Machado, estavam no conserto, né? Então, Douradinho, ontem eu recebi uma mensagem de um morador de Douradinho, ambulância, a gente falou sobre a ambulância já na tribuna, ela foi para o conserto, ela voltou para Douradinho, já está no conserto de novo, sabe? Então, são questões assim importantes, porque saúde é prioridade numa cidade, né? Então, eu penso assim, uma cidade que tem recurso para fazer um show para o aniversário da cidade, um dos shows vai custar R$670 mil, é uma cidade que pode comprar ambulâncias novas, tanto para Douradinho como para Machado. E eu espero
que realmente essas ambulâncias sejam compradas, né? Esse é apenas um show, tem mais 2, né? Então, na faixa de 400 mil, 300 e tantos mil, e 670, um show. Então, nós precisamos dar prioridade ao que é prioridade. O que é prioridade numa cidade? O que é mais importante do que saúde? Não tem nada mais importante do que saúde. E as reclamações são muito grandes. A hora que eu estava aqui esperando para a entrevista, eu recebi uma mensagem no meu celular. Uma senhora machadense, desde dezembro de 2025, ela espera, ela vai na Secretaria de Saúde para marcar um exame, ela tem fibromialgia, o reumato indicou um exame para ela, ela tem muita dor, tadinha, e ela não consegue, desde dezembro de 2025 até nos dias de hoje, são 6 meses esperando. Né? E ela está pedindo ajuda. São várias pessoas, eu falei pela Sônia, que está precisando de uma tomografia abdominal, lá do bairro Ouvidor, falei na tribuna. São muitos exames, cirurgias canceladas. A questão da policlínica é uma questão que eu vejo falar em Machado, e eu achei que, há muito tempo, né, eu achei que já tinha erradicado, que não tinha mais gente na madrugada, na frente da policlínica, esperando para marcar, para encaixe de vagas, pois não é que essa prática ainda continua em Machado, pessoas num frio desse, tendo que enfrentar a madrugada, em frente à policlínica. Eu tenho relato de pessoas, tenho foto de pessoas que estão ali por causa de ortopedista, parece que só tem um ortopedista para atender a população de Machado. Né? Então precisa se contratar mais médicos especialistas, mais ortopedistas. Essa situação de madrugar em frente à policlínica precisa acabar, precisa ser erradicada. A população não merece passar por isso. Né? Uma cidade que tem recursos para tanta coisa que não é tão importante, que nem é importante, na verdade, precisa voltar os olhos para a saúde, para o que é prioridade. Saúde é prioridade numa cidade, né? Então, são vários casos. E essa questão da doutora Jaqueline, várias mensagens no meu WhatsApp. Adriana, você pode nos ajudar? Pessoas moradoras do PSF Santa Luísa, porque gostam da médica. E de uma hora para outra, essa médica foi demitida. Então, nós fizemos requerimento pedindo a justificativa. Por que ela foi demitida, sendo que ela fazia um bom atendimento, ela é querida pelo bairro, o bairro quer ela de volta, eles colocam assim no WhatsApp, ajuda a gente a trazê-la de volta. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos falar, nós podemos pedir qual é a justificativa, por que a doutora Jaqueline, que estava dando tão certo no PSF Santa Luísa, ela foi demitida. Por que ela foi demitida? Na verdade, nem ela sabe direito, né? Isso é uma questão grave, né? Eu também abordei a seguinte questão na segunda-feira na tribuna, pagamento de médico, né? Isso aí é questão de respeito, né? Os médicos precisam ser pagos certinho, mês a mês. Quem trabalha precisa do seu salário digno, a Bíblia fala isso, digno é o trabalhador do seu salário, porque a pessoa trabalha, o médico trabalhou, atendeu, né, desde abril, lá nos PSFs, médico de PSFs, né, sem receber abril, maio. Então nós esperamos que se tome providência, tudo isso é saúde para o povo, né, então nós estamos nessa pauta da saúde. Nós estamos falando, né, da questão dos exames, questão de cirurgias canceladas, questão de médicos especialistas, e o povo tem sofrido, passado por dor, né, o povo tem reclamado, tem falado nas redes, tem falado no nosso WhatsApp de vereadores, acho que tem falado com todos os vereadores, pedindo ajuda, e é isso que eu estou pedindo, né, para que o poder público, para que a prefeitura olhe pela saúde da cidade de Machado. É isso, Bruno João. Outro assunto, vereadora Adriana Lemos, a respeito do SAAI. A vereadora, junto com o vereador Erivelto Ângelo, ingressaram com uma ação na Justiça solicitando a suspensão do chamamento público aberto pela Secretaria de Planejamento do município. Caso não haja a suspensão desse documento,
o SAAI, então, corre o risco de ser privatizado. É isso, vereadora? Então, essa é uma questão bastante complexa, que faz 2 semanas que a gente aborda na tribuna da Câmara. Fizemos requerimento, fizemos uma ação, né, uma representação junto ao Tribunal de Contas. É uma sucessão de fatos, Bruno João. A verdade que nos leva a ficar em estado de alerta. Por quê? Primeiro, o que aconteceu? Um projeto que aumenta a demanda do SAAI sem nenhum estudo. Foi parar na Câmara, eu fui contra, o vereador Erivelto também, e o vereador Pidim. O diretor que estava na época, foi tudo esse ano, o José Araújo, ele se manifestou contrário, precisava de um estudo, aumentar a demanda do SAAI, precisa de um estudo. Ele não assinou esse projeto. O que aconteceu? Ele saiu de férias, quando ele voltou, ele já não era mais o diretor do SAAI, né? Todo mundo sabe disso. Já estava no lugar dele uma indicação do prefeito, Adriano Viana, o Peixinho. E o que acontece? É um projeto de lei, inclusive esse projeto de lei foi feito pelo próprio atual prefeito, enquanto vereador, que todo diretor do SAAI precisa ser sabatinado. Acontece que o diretor Adriano Viana, ele assumiu, né, como diretor sem passar pela sabatina. Quando ele passou pela sabatina da Câmara, ele já era diretor, né? Então foi uma sabatina assim, meio que pós ele assumir, e a sabatina teria que ser antes dele assumir. Eu e Erivelto também nos posicionamos contra, né? Acontece que passou por cima da lei, um projeto de lei que foi criado pelo próprio prefeito, né? Ele foi sabatinado, mas ele já era o diretor, né? E aí o que acontece? É um fato estranho demais, né? E depois agora, o fato mais recente, esse chamamento público, no mínimo mais estranho ainda, envolvendo 2,5 milhões de reais a uma empresa única, e o pagamento desses 2,5 milhões está condicionado, se o SAAI estiver apto para ser privatizado, se paga. Se não, não se paga, nenhuma empresa trabalha de graça. Então, nós estamos de olho nessa questão desse chamamento público, né? Mas nós temos a palavra do prefeito, em um vídeo, numa reunião com os vereadores da base, na qual eu, Erivelto e Pidim não fomos convidados para essa reunião, mas segundo a palavra do prefeito, o SAAI está indo muito bem, ótimo. Então não precisa desse chamamento público e nem desse relatório técnico, ou então apenas um relatório técnico sem esse processo de 2,5 milhões. Esse chamamento público, ou ele precisa ser cancelado, Bruno João, ou ele precisa ser mudado no seu teor, entendeu? Porque senão, se não houver esse cancelamento desse edital, né, a gente espera, assim, a gente fica meio que em sinal de alerta que há um movimento, né, de privatização do SAAI, o que seria péssimo para a cidade. Nós temos pesquisa de cidades onde SAAI foi privatizado, né, em Minas Gerais, passou para a Copasa e outras instituições, e o preço das tarifas da água subiram demais. Eu tenho a pesquisa comigo, sabe? Então, nós precisamos ficar em sinal de alerta, porque o SAAI é patrimônio do povo machadense. E essa decisão tem que passar pelo povo machadense, né? E eu espero que esse chamamento público seja cancelado. Ele precisa ser cancelado para a gente ficar tranquilo, né? Ele seja cancelado, ou a mudança do teor dele, que nós propusemos, né? Isso. Eu acho que na tribuna nós falamos sobre isso, e nós temos a palavra do prefeito que o SAAI vai bem e que ele não tem a intenção de privatizar. E nós queremos acreditar nessa palavra, sim, né? Nós queremos acreditar. Só que as palavras, Bruno João, elas precisam ser acompanhadas de ação, de atos, né? Só palavra não adianta, né? Então nós queremos ação, queremos o cancelamento do edital, do chamamento público, ou a mudança de teor.
Até o presente momento, não aconteceu nada não aconteceu nada ainda. Então, nós estamos aguardando, né? E estamos de olho. Na verdade, nós estamos de olho. E são essas as questões que nós estamos trazendo aqui hoje.